Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Aqui os baixinhos trabalham. Com muito orgulho, muita satisfação, que mais uma vez apresentamos a todos do Brasil uma medida que visa atender a quem produz. Prezado Dias Toffoli, uma honra tê-lo aqui, ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é fácil certas decisões, mas assinar MP é tranquilo. Prezado Alexandre Moraes, satisfação também. Levi, André, colega de artilharia aí, Mourão. Prezado Onix, faz nosso meio de campo com o parlamento. Prezado Jorge, quando vejo você, eu lembro do teu pai, um homem que ajudou em muito na minha formação, na minha maneira de se conduzir dentro do parlamento. Senhores e senhoras, mais uma medida desse governo que trabalha em equipe, que visa atender os anseios de muitos, não só quem tem alguma dívida, bem como quem queira empreender e saberá que cada vez mais o Estado está mais enxuto e está menos em cima desses que verdadeiramente produzem. É muito comum a gente ouvir, ainda mais a vida de parlamentar, Soraya, Biaquis, tantos outros aqui presentes. O pessoal pede para nós emprego, ele quer ser empregado. E por que ele não está dentro do povo querer ser patrão e empreendedor? Talvez no seu subconsciente, Salim Matar, ele saiba da dificuldade que é ser patrão no Brasil. Outro dia eu vi o relato de uma pessoa aqui na região amazônica, resolveu abrir um pequeno estabelecimento comercial, um botequim, na verdade. E daí chegou a fiscalização, deu-lhe uma multa violenta, porque ele tinha que estar a 100 metros da margem do rio. E foi o primeiro problema que ele teve. Daí outros vieram, questões ambientais, entre tantos, e a sua dívida com multa foi se acumulando. No final da história, hoje ele é um foragido da justiça. O que nós pretendemos fazer? Eu sei que foi um exagero esse exemplo que eu dei aqui. O que nós queremos fazer é quem não deu certo no passado e tem uma dívida, e a dívida é grande, né? 100 mil reais pode ser pequena para mim, para o Saxida ali, talvez, tá? Mas para muita gente é uma fortuna isso aí. Nós estamos tentando equalizar isso aí. É dar-lhe uma segunda chance. Né? Quantas vezes, junto ao nosso amor, um dá uma segunda chance para o outro. Né? E assim é na vida, de maneira geral. Devemos dar uma segunda chance. Né? E aqui nós estamos ajudando muito magistrados pelo Brasil, que tem à sua mesa quantidade enorme de processos que tratam de natureza tributária. Então, a tendência, o objetivo dessa medida provisória, que tenho certeza que o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre não terão dificuldades em colocá-la em votação, elas visam realmente fazer o bem ao próximo. Nós queremos um Brasil cada vez mais leve, um Brasil cada vez mais empreendedor, como tive agora há pouco com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, falando os 21 dias que ele esteve praticamente fora do Brasil, na Europa e na América do Norte. A quantidade de investidores que querem vir para o Brasil, que estão acreditando em nós. Isso vem de onde? Do restabelecimento da confiança, de cada vez mais nós deixarmos de sermos socialistas na economia. Nós somos socialistas, Matar. Você sabe disso? Você mesmo me disse, sabe Matar que me disse isso aí. No Brasil pode não ser socialista, mas na economia há uma interferência enorme. Né?
por parte do Estado em cima de quem produz. E nós não podemos, nós, Estado, né, olhar para o contribuinte, para quem produz, e temos uma ideia de que apenas ali está uma fonte de renda para nós. Isso não pode ser assim. Então, essa MP, eu chamo da MP da segunda chance, já que foi bem aceita por todos aqui. Tá certo? E eu tenho certeza que, bem elaborado pela equipe do Paulo Guedes, tendo à frente aqui o Levi, estou vendo o Saxida ali, entre outros, eu fico muito feliz, porque vocês é que estão em campo. Eu sou apenas um técnico de futebol. Tá? Quem tem que entender do respectivo assunto são vocês. E o que existe entre nós é uma confiança mútua no que um faz, tá? E do que o outro assina o que vocês fazem. Isso é muito bom para todos nós. Então, meu muito obrigado a todos. Parabéns, Brasil. Obrigado a todos vocês, pessoas maravilhosas que estão aqui abrilhantando mais esse evento positivo de todos nós. Muito obrigado. Do vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão. Do presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli. Do ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Do ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira. Do advogado-geral da União, André Luiz Mendonça. Do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e do procurador-geral da Fazenda Nacional, José Levi. Dando início a essa cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro.
Ouviremos agora as palavras do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, José Levi. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, uma honra muito grande estar ocupando este espaço para me dirigir a Vossa Excelência, senhor Vice-Presidente da República, General Mourão, excelentíssimo senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro José Antônio Dias Toffoli, uma honra muito grande também a presença do chefe do Poder Judiciário brasileiro, meu antigo chefe na subchefia para assuntos jurídicos, ministro Alexandre de Moraes, estimado amigo, outro estimado chefe no Ministério da Justiça. Ministro André, eu costumo dar sorte para os meus chefes. Secretário-Geral da Presidência, Ministro Jorge Francisco, Ministro Jorge, uma satisfação integrar a equipe jurídica do governo sob a batuta do advogado-geral e do subchefe para assuntos jurídicos, que também é a função hoje do nosso secretário-geral. Senhor chefe da Casa Civil, Ministro Onyx Lorenzoni, também uma honra falar na presença de um conterrâneo. E me permitam saudar com muita estima, com muita admiração, o meu chefe, o ministro Paulo Guedes, que rege a área econômica com uma sabedoria, com uma tranquilidade, com uma serenidade ímpares. É uma honra fazer parte da equipe de Vossa Excelência e do presidente Jair Bolsonaro. Senhor presidente, com sua permissão. Eu queria cumprimentar também todos os presentes, me permitam fazer isso de maneira especial na pessoa da deputada Bia Kicis, saudar todos os nossos parlamentares, todos os membros do governo, do Ministério da Economia, enfim, todos os presentes aqui. Uma satisfação poder dialogar, me dirigir a vocês. O Código Tributário Nacional tem um dispositivo carente de regulamentação há mais de 50 anos. É o artigo 171, que permite à lei, e, portanto, a medida provisória, facultar, nas condições que estabeleça... Senhor presidente, um artigo do Código Tributário Nacional permite à lei, e, portanto, a medida provisória, facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em terminar o litígio e, consequentemente, extinguir o crédito tributário. Pois bem, é chegada a hora de disciplinar a hipótese. A administração pública, aí incluída a administração pública tributária, tem o cidadão, inclusive o cidadão como contribuinte, como um detentor de direitos fundamentais, que devem ser resguardados e promovidos. A relação não pode ser de desconfiança, mas sim de diálogo construtivo em favor do interesse público e do bem comum. Daí a necessidade premente de evoluir de uma administração pública majestática para uma administração pública fundada no diálogo, na confiança, no consenso, uma administração pública que prestigia o cidadão e o contribuinte como detentores que são de direitos fundamentais. Não são meros meios das políticas públicas, mas são eles próprios, cidadão, contribuinte, os destinatários legítimos das políticas públicas. É preciso tirar o Estado da jugular do cidadão. É preciso... Aprendi com o ministro Paulo Guedes e com o secretário Salim.
Mas é preciso tirar o Estado do cangote do contribuinte. Esse esforço não é de hoje, inclusive em matéria tributária. Desde o decreto 2346, de 97, o secretário Tostes bem vai lembrar disso, a administração pública federal abraça os precedentes do Poder Judiciário, inclusive para o fim de imediata restituição de tributos que tenham sido declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Um dos autores dessa forma de proceder está no Supremo Tribunal Federal hoje, estará logo mais aqui o ministro Gilmar Mendes. Agora, excelentíssimo presidente da República, o governo de Vossa Excelência dá um passo de maior amplitude, um passo que aponta para uma radical mudança de cultura na atuação da advocacia pública. É uma verdadeira mudança de paradigma, de uma relação de confronto para uma relação de cooperação. Admite-se agora transação em matéria tributária. Portanto, em certas circunstâncias, a Fazenda e o contribuinte poderão dialogar e, à luz de critérios legais e rigorosamente republicanos, poderão negociar obrigações tributárias principais e acessórias. Há alguns anos, a PGFN mantém um rating da dívida ativa, um ranking do que é devido e da natureza do que é devido e da qualidade dos créditos, partindo daqueles com maior chance de recuperação até aqueles com menor chance de recuperação. Em torno de 37% do estoque, o estoque de 2,2 trilhões, devidos por 4,5 milhões de contribuintes. 62% desse estoque, 1,35 trilhão, são devidos por apenas 28 mil contribuintes, o que denota uma grande concentração que deve ser tomada em consideração. Pois bem, uma das considerações é ranquear aquilo que é devido. A e B é o mais provável de recuperar, porque corresponde a contribuintes que existem, que são produtivos, têm dívidas recentes, têm patrimônio, enfim. O restante, C e D, são contribuintes não localizados, sem produção, com dívidas antigas, sem patrimônio, estão em recuperação judicial, faliram. Pois bem, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, desde 2016, concentra-se no primeiro grupo, A e B, com resultados palpáveis de incremento de arrecadação do estoque da dívida ativa. A gente não ajuiza quando não tem contribuinte identificado, a gente não ajuiza quando não tem patrimônio identificado. A PGFN é hoje fator de desjudicialização. Por isso, a presença do Poder Judiciário aqui conosco, para nós sermos fator de desjudicialização. Isso não significa descuido com o estoque de rating C e D. Ao contrário, é essa parte do estoque alvo de uma abordagem própria, adequada às suas características. Por exemplo, o protesto. O protesto é instrumento simples e de custo módico, empregado com sucesso há alguns anos pela Procuradoria. Porém, é preciso diversificar os instrumentos de recuperação dessa parte mais difícil de recuperar. É aqui que entra a possibilidade de transação em matéria tributária. E a gente precisa muito aqui, secretário Tostes, da ajuda da Receita para desdobrar essas alternativas. A transação em matéria tributária é alternativa aos parcelamentos dos últimos anos, os chamados refis, comprovadamente ineficientes. Isso porque beneficiam contribuintes perfeitamente viáveis, em plenas condições de cumprimento das respectivas obrigações tributárias. Por outro lado, esses mesmos parcelamentos, esses refis, não atendem a contento contribuintes em situação econômico-financeira verdadeiramente degradada. Não atendem. Reformas tributárias são tentadas há décadas. Não prosperaram em razão da imensa diversidade de vetores que se debatem, seja entre fazenda pública e contribuintes, seja entre entes federados. Assim, uma reforma tributária, para ter viabilidade, precisa, penso eu, 4 características. Guardar absoluto respeito aos direitos fundamentais dos contribuintes. Buscar simplificar a tributação, sem novas imposições principais ou acessórias. Essa é a orientação do presidente Jair Bolsonaro. Ter rigorosa deferência às autonomias dos entes federados
inclusive a União, que é um ente federado, que tem autonomia e precisa ter a sua autonomia preservada, respeitada, promovida também. E, por fim, orientação desde o primeiro momento do ministro Paulo Guedes. Uma reforma tributária tem que prestigiar a repartição de receitas novas, tributárias e não tributárias, em especial as não tributárias, descentralizando essas receitas novas, em favor dos entes, para promover a autonomia dos entes, e é o que está sendo feito com a cessão onerosa. E a emenda constitucional número 102 é a prova da boa vontade da União, do Congresso Nacional, do Poder Executivo, nesse sentido. Excelentíssimo senhor Presidente da República, a medida provisória que Vossa Excelência assina nessa oportunidade é o primeiro passo de uma reforma tributária mais ampla, devotada ao pagador de tributos, sem prejuízo da fazenda pública, sem prejuízo do interesse público, com rigorosa atenção ao bem comum. Excelência, satisfação falar a Vossa Excelência, muito obrigado a todos e ajudem na regulamentação e na prática dessa nova cultura que vem pela frente. Sobretudo, muito obrigado à equipe do Advogado-Geral da União, muito obrigado à equipe da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é uma honra estar com todos vocês. Muito obrigado. Fará uso da palavra o advogado-geral da União, André Luiz Mendonça. Bom dia, excelentíssimo senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, senhor Vice-Presidente, general Mourão, nosso ministro-chefe da Casa Civil, ministro Onix, nosso grande inspirador de todos os dias e de esperança do povo brasileiro, nosso ministro Paulo Guedes, nosso ministro Jorge Oliveira, querido ministro Alexandre de Moraes, que tem sido fundamental e aí um eficientíssimo ministro do Supremo, baixando o seu estoque a menos de 1000 processos, um dado histórico, meus sinceros reconhecimentos, querido José Levi, demais ministros, parlamentares, integrantes do Ministério da Economia, colegas da AGU, quantos colegas da AGU hoje aqui, uma honra estar aqui com vocês, em especial num momento tão marcante para a história da Advocacia Geral da União, como hoje, Levi. Senhor Presidente, em 2000 ingresso na AGU, e uma das grandes angústias que nós tínhamos é que, por vezes, víamos o contribuinte e o cidadão com razão e nós sem poder dar razão a essas pessoas. Tínhamos que recorrer de tudo em qualquer circunstância. Não podíamos nem chamá-lo para uma conversa e dizer, vamos negociar aqui que talvez, se você abrir mão um pouco, eu abro mão um pouco, e a justiça vai ser feita de forma mais rápida. A União vai pagar menos, a União vai receber mais rápido, e nós não podíamos fazer isso. Essa história começa a mudar em 2007, quando o então advogado-geral, ministro hoje do Supremo e presidente Dias Toffoli, instaura uma gestão mais moderna na Advocacia Geral da União. E 2 atos são marcantes na gestão dele nesse sentido. Primeiro, ele institui a Câmara de Conciliação da Administração Pública Federal. Em segundo lugar, ele descentraliza, e ali vem marcos normativos importantes, de leis que autoriza se fazer acordo através da Advocacia Geral da União. É curioso que essa Câmara de Conciliação foi tão inovadora que recebeu a menção honrosa do Prêmio Novare. E hoje está sendo aperfeiçoada por Vossa Excelência, Presidente, em vários atos da gestão do senhor. Por exemplo, a questão do PISF, que é a integração do São Francisco, talvez tenha resolução através dessa Câmara de Conciliação.
Um outro ato importante foi a instalação do Departamento de Patrimônio e Probidade, justamente para se cobrar os créditos aos quais nós estamos nos referindo hoje. Eu me lembro que eu fui diretor desse departamento, em 4 anos nós propusemos mais de 10.000 ações. E naquele momento nós começamos a realizar mutirões de conciliação, fazíamos 3 mutirões no ano. E sofríamos, às vezes, críticas por estarmos abrindo mão de valores. Dr. Marcelo Siqueira, como PGF, da mesma forma, instalou programas de negociação dentro da Procuradoria-Geral Federal, ainda naquele período da gestão do ministro Toffoli como advogado-geral. Hoje se dá um novo passo, e que se constitui um divisor de águas na história da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da Fazenda. O passo onde um Estado burocrático, que vê o particular muitas das vezes como inimigo, que vê o contribuinte devedor como um agente, às vezes, de má fé, ou simplesmente um sonegador, que muitas das vezes ele não quebrou o sonho ao não cumprir uma obrigação tributária. Ele quebrou um sonho porque o seu sonho de empreender no país fracassou. Ele não é desonesto. E esse contribuinte representa o maior patrimônio que esse país tem, que são as pessoas desse país. E quando a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da Fazenda se dispõem a pegar um passivo de 2 trilhões de reais, em especial da categoria C e D, Levi, de cerca de 1,5 trilhão de reais, e se dispõe a chamar esse contribuinte e buscar, através do consenso e do diálogo, resgatar não só o crédito tributário, mas a dignidade dessa pessoa, restabelecendo a ela o direito de se regularizar com o fisco, e ao se regularizar com o fisco, reacender o sonho e a esperança de voltar a empreender nesse país, o senhor está resgatando hoje sonhos, através desse ato, e através das regulamentações que virão deste ato, de milhões de brasileiros voltarem a empreender nesse país. Restituindo ao fisco, dentro de padrões de eficiência e com base no interesse público. E podendo voltar, talvez olhar para sua esposa, para os seus filhos, e dizer, eu vou poder voltar a ser empresário nesse país. Esse país acredita em mim. Esse país não me vê como inimigo, não me vê como sonegador, mas com alguém que, muitas das vezes, em função das políticas públicas desastrosas e de uma burocracia excessiva, não tinha o direito de voltar a sair de casa com esperança de construir os seus sonhos e de construir esse país. Senhor Presidente da República, a Advocacia Geral da União, nesta data, é extremamente grata a Vossa Excelência por confiar na Advocacia Geral da União, por confiar na Procuradoria Geral da Fazenda, de que ela pode ser, elas juntas podem ser, instrumento de resgate da esperança de milhões de contribuintes que há décadas não têm uma certidão negativa para poder voltar a empregar e gerar riqueza. Presidente, através de marcos e passos como esses, nós preparamos a estrutura jurídica de incentivo ao crescimento econômico, que o senhor tanto prega, tanto nos ensina no dia a dia, ministro Paulo Guedes. Queria dar um testemunho, e aqui, em especial, ao senhor e ao ministro Toffoli.
Hoje, a equipe jurídica do governo, e aqui eu cito a AGU, SAGE, PGFN, que também integra a AGU, trabalha coesa, trabalha unida, de forma cooperativa e construtiva. Talvez, ministro Toffoli, estou há 20 anos na AGU, seja a primeira vez em que se trabalha de forma tão harmônica essas três estruturas. E o senhor teve um papel importante lá em dezembro nesse sentido, de expor para o presidente da República o quão importante seria para o governo esse trabalho conjunto. O senhor ainda fez mais, o senhor chama a mim e ao ministro Jorge, porque o senhor foi SAGE e foi AGU, e nos relatou a experiência do senhor como SAGE, a experiência do senhor com a AGU, e como o senhor via a importância de nós nos integrarmos. E nós tivemos a felicidade de estar juntos, eu e Jorge, e agora, depois, num segundo momento, agregados pelo Levi, e hoje, sem dúvida nenhuma, assuntos que levavam meses são resolvidos em minutos, no máximo horas. Porque nós nos falamos... Nós nos falamos pelo WhatsApp. E resolvemos assuntos assim. E não é à toa, presidente, que de um passivo de 2.000 processos que estavam na Consultoria Geral da União, quando assumimos, aguardando definição jurídica para investimento, para pacificação administrativa, para pacificação social, um estoque de processos que ia de 2012. No mês passado, em setembro, esse estoque acabou. Hoje, a Consultoria Geral da União trabalha com processos abertos apenas em 2019. Para que os senhores possam investir em infraestrutura, para que os senhores possam diminuir o tamanho do Estado, para que políticas como essa saiam através de uma articulação SAGE, PGFN e AGU, sem traumas e no tempo certo, para que dê tempo de nós fazermos, em 4 anos, o que não é feito há décadas. E a AGU tem que estar à disposição para ajudar nessa reconstrução do país, que tem o senhor presidente como pilar e representante fundamental da democracia, e tem nos seus auxiliares ministros pessoas íntegras que estão imbuídas de construir, edificar um novo país. Que Deus nos ajude nessa missão e muito obrigado. Nesse momento, o presidente da República assina medida provisória do contribuinte legal. A MP estabelece os requisitos e as condições para que a União e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio, nos termos do artigo 171 da Lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966, do Código Tributário Nacional.